Para falar sobre a Blue, a gente trouxe aqui hoje o Rafael Sobral. Sobral é um ex-GP, passou pela GP durante alguns anos. Depois ele teve uma experiência em tecnologia e voltou para o nosso ecossistema. Hoje ele é o CFO da Blue. Então vai falar um pouco mais para a gente sobre a companhia. Sobral, para começar aqui, muita gente pergunta para a gente o que a Blue faz. E é difícil às vezes explicar, eu reconheço. Mas você, poxa, é a melhor pessoa aqui para explicar de maneira simples o que a companhia faz e por que ela é tão disruptiva. Boa. Obrigado, João. Primeiro, é um prazer estar aqui de volta no ecossistema da G2D e é um prazer também ter a oportunidade de explicar um pouco mais o que a Blue faz para todo mundo. Tá? Eu vou começar explicando, nossos clientes, a Blue busca endereçadores que são principalmente centradas no varejo, mas também na sua relação com a cadeia de distribuidores e de suprimentos, que passa por distribuidores, representantes e indústria. E eu vou dar um exemplo das verticais onde a gente trabalha. Tá? Então, nas verticais onde a gente atua, as indústrias têm, em sua maior parte, mais de 50% da sua base de clientes em varejistas PME. E, por definição, esses pequenos e médios varejistas apresentam altas taxas de inadimplência. E qual que é a implicação para a indústria? A implicação para a indústria é que ela pode ter prejuízos de 2 a 7,5%, ou ela vai limitar a venda, ela vai restringir venda para aquele varejista com a qual ela não tem um histórico de venda ou que tem algum tipo de negativação. Por outro lado, qual a dor do varejo? O varejo, até pela característica intrínseca de alto risco e pelo alto grau de informalidade, ele tem baixa capacidade de obtenção de crédito. Então, para rodar a sua operação, ele vai se financiar com fontes de elevado custo de capital. Então, só para dar um exemplo também de uma vertical que foi por onde a gente começou, foi a vertical de móveis e colchões, é muito comum os varejistas dessa vertical terem que ofertar a modalidade de venda em até 12 vezes parceladas no cartão de crédito, mas quando eles negociam com seus principais fornecedores, eles conseguem no máximo 3 vezes, comprar em 3 vezes no boleto. Então você percebe que tem um descasamento grande e para fechar essa conta ele precisa recorrer a modalidades mais caras de crédito. Ele antecipa recebíveis de cartão de crédito ou, enfim, dá casa, carro como garantia. E qual foi a forma que a Blue encontrou de ajudar a resolver esse problema? Então, na prática, a Blue percebeu que o varejista tem um ativo de altíssima qualidade, que são os recebíveis de cartão de crédito, a agenda de cartão de crédito. E a gente desenvolveu soluções de pagamento que permitem utilizar esta agenda de cartão de crédito, que é um ativo de alta qualidade e baixo risco, para eliminar o risco dessa transação, oferecendo essa agenda como garantia, como um lastro na compra do varejo com a indústria. E quais os benefícios para a indústria e para o varejo? Então, a indústria ela passa a poder comprar, a vender mais para varejistas com pouco ou sem histórico, ou sem limite de crédito, e ela consegue, dessa forma, expandir e preservar a sua base de clientes com 0 risco de inadimplência. Para o varejo, por outro lado, como ele elimina o risco do varejo dessa transação, ele consegue maiores prazos ou melhores condições de custos com a empresa. E aí, de novo, voltando a exemplos práticos aqui dos nossos cases, em alguns segmentos a gente chega a conseguir melhorar a condição de prazo da indústria do varejo na compra com a indústria de 3 a 10 vezes. Tá? Então, na prática, o que a gente faz, a gente oferece soluções através de uma plataforma digital que aumenta a eficiência das cadeias de valor, resolvendo dores reais da indústria, do varejo e de todos os intermediários nessas cadeias de suprimento. E essa oportunidade ela é gigante, porque virtualmente todas as verticais que operam com um varejista na ponta, elas podem se beneficiar desse tipo de solução. E só para dar uma noção de tamanho, como o Danilo comentou, o mercado de recebíveis de cartão de crédito ou de cartão de crédito é um mercado que movimentou ano passado mais de 1 trilhão em vendas, apesar de todo o contexto da pandemia. Então, a gente está super animado com o tamanho da oportunidade. Obrigado, Sobral. Uma outra coisa, um dos pilares que a gente sempre comenta, que são nas nossas investidas, são os empreendedores. Então, conta para a gente também um pouco da história da Blue e quem são os empreendedores e o time que está tocando a companhia hoje. Boa, eu acho que como quase toda a história de empreendedorismo de sucesso, ela nasce com empreendedores excepcionais, né? E acho que na Blue não foi diferente. Então a Blue foi fundada por 2 pessoas, o Luiz Marinho e o Bruno.
com perfis completamente diferentes. Então, o Marinho, ele foi executivo por muito tempo, ele foi executivo na Shell, ele foi Managing Director na Bearing Point, ele foi sócio da KPMG, ele foi CEO das Barcas no Rio de Janeiro, e depois ele começou sua carreira de empreendedorismo. Ao passo que o Bruno, ele é um empreendedor serial, acho que desde a faculdade ele empreende, a Blue talvez seja a 4ª ou 5ª empresa dele, obviamente a de mais sucesso, e aqui a gente vai trabalhar para que seja ainda maior o sucesso, mas acho que na prática são 2 perfis muito, muito complementares. E aí eu gosto de enxergar essa história da Blue do ponto de vista de time, de gestão, como 2 etapas. Eu acho que teve um primeiro ciclo anterior ao aporte da G2D, entre 2013 e 2018, onde basicamente a liderança e a gestão da companhia eram essencialmente drivadas pelos fundadores. Hoje, grande parte ainda da visão e da liderança está no DNA dos fundadores, mas com o aporte da G2D, a gente entrou numa fase de estruturação onde a gente começou a trazer executivos de mercado. Então, foi aí que eu me juntei, e para contar um pouquinho de mim, eu passei pela GP, passei pelo BCG e tive uma passagem pelo Gympass também, uma startup, empresa de alto crescimento, um dos unicórnios brasileiros. E a gente trouxe pessoas com perfis diversos. Então, a gente trouxe pessoas como o Pedro, que foi diretor de tecnologia na Bemob, a gente trouxe o João, que foi diretor na McKinsey, e assim por diante. Tá joia. O Bruno e Marinho são o exemplo de empreendedor que a gente busca, empreendedores excepcionais e que buscam fazer algo muito grande. Um pouco mais sobre a companhia, Sobral. Qual que é a relevância da tecnologia para tudo que você contou aqui para a gente? E também comenta um pouco, por favor, em como que essa mudança toda no ambiente regulatório relacionado a recebíveis, como é que a companhia pode se beneficiar disso? Perfeito. Acho que a tecnologia está por trás de tudo que a gente faz, né? A gente criou um ecossistema que conecta varejista e indústria, passando pela cadeia de suprimentos, que pode envolver distribuidores, representantes, e por trás tem uma plataforma digital que integra e conecta esses players, oferecendo soluções financeiras e de pagamento. E quando a gente expande esse conceito para o varejo, hoje a gente oferece, como soluções mais focadas no varejo, a gente oferece adquirência, então soluções para o varejo vender mais e melhor, adquirência, soluções CRM de venda, soluções para o varejo fazer a gestão financeira dele, conta digital, conciliação, como a gente oferece soluções para venda e para compra com a indústria, a gente consegue oferecer soluções de cash management numa única plataforma, as soluções de compra com a indústria, e a nossa visão é continuar expandindo esse portfólio com soluções que ajudem a resolver as dores da cadeia de valor. E a mudança regulatória que o Danilo comentou há pouco, a gente enxerga quase como se fosse um open banking do varejo, um grande big bang. Para o varejo, isso permite, na prática, que ele possa quebrar as amarras que ele tem hoje com a adquirência e passar a utilizar os recebíveis de cartão de crédito como um ativo para as mais diversas soluções, não só antecipação, mas para, por exemplo, soluções como as nossas. Então, é uma grande oportunidade para a gente expandir a nossa proposta de valor para diversas outras verticais. Tá joia, obrigado, Sobral. Última pergunta aqui, último assunto que a gente vai falar. A G2D foi o primeiro investidor na Blue. E recentemente nós anunciamos, a G2D anunciou, um novo round na Blue. Você consegue comentar um pouco para a gente o que aconteceu? Claro. Bom, então em julho a gente anunciou o aporte Series B realizado pela Warburg Pincus, e acho que isso marca uma nova etapa para a gente, né? Acho que assim como a G2D, o aporte da G2D em 2018 foi um marco dessa mudança de uma fase da empresa de startup para um período de maior estruturação, agora, em 2021, com a entrada, com o aporte da Warburg, a gente entra numa nova fase, capitalizado, com um sócio que tem DNA de crescimento, que tem um super track record aqui no Brasil. Então, a gente entra numa nova fase, a gente vai buscar expandir nossas soluções para novas verticais, novos produtos e assim por diante. Então, estamos super animados. Tá joia, obrigado, Sobral.